Olá, como diria professor Serjão, amiguitos e amiguitas. Estamos começando aqui mais um. Meu amigo, estamos começando aqui mais um Papo Reto ou Torto. Hoje, professor Sérgio Luiz, diretamente de seu carro maravilhoso, ele é dono de um Mustang cor de Ai, quem sangue dera. e está à disposição para a gente bater um papo bacana aqui. É ou não é, professor Sérgio? Olha, professor Sérgio, antes de você começar a falar, 3 assuntos que nós vamos discutir ali. Na verdade, 4, tá? Olha só. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu aquele monte de penduricalhos que engordavam, aliás, engordam os salários da magistratura, também da promotoria, também do legislativo e do executivo. Também vamos conversar um pouquinho sobre a crise no STF. O ministro Edson Fachin ele está propondo criar um manual de conduta para os ministros do Supremo. E ele acabou, como poderia também dizer o professor Sérgio, ele acabou virando alvo dos amiguinhos. A distribuição de aulas nas escolas estaduais e municipais, essa semana começaram as aulas, mas ainda há uma certa confusãozinha nessa distribuição, também é tema. E vamos falar um pouco também sobre a disputa pelo governo do Paraná. Algumas relações andam azedando entre os que já foram amiguinhos, mas que estão agora quase que se distanciando. Boa tarde, professor Sérgio. Localize-se. Olá, boa tarde, Cláudio Oshua. Boa tarde toda a nossa audiência, você seguidor, seguidora, que segue de vez em quando, se está assistindo a primeira vez, valeu, obrigado, dá um joinha, curte, compartilha e segue a gente nas redes sociais aí, muito obrigado, Papo Reto ou Torto, quase torto, com Cláudio Oshua e Sérgio Luiz. Eu estou no carro porque eu sou professor de História, e aí o que acontece? Nós estamos correndo o trecho aí nas escolas, arrumando os horários, né? E por isso foi o único horário que eu consegui encontrar aí para bater esse papo com o Claudião, para a gente poder compartilhar um pouco da nossa história com você aí que está aí. Tá? Então é por isso que eu estou aqui. Não é um Mustang, como disse Cláudio Osh, mas é da mesma fábrica, da Ford Royale, ano 92, da Auto Latina, que era uma empresa da Ford e da Volkswagen. Esse carro aqui, a interna dele é da Ford e o motor Volkswagen. AP, tá? Branco. Pensa numa moça branca. Bem lembrado, eu me lembro dessa parceria. Eu lembro dessa parceria que os carros eles saíam idênticos, mas com nome diferente, né? Exatamente. No final desse bate-papo, eu vou dar uma geral aqui do meu carro para vocês verem, para vocês babar. É importante, o mundo precisa conhecer. E com a vantagem de que, sendo 92, ele já não paga mais o imposto. Porém, imposto que é o IPVA. Porém, o Congresso já deu mais uma espetada. A cada 5 anos, se não me falha a memória, você vai ter que fazer uma... Como é que é? Uma revisão e apresentar para poder... para poder continuar circulando com este veículo. Sérgio, Pois não, senhor. O Flávio Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma canetada aí e ele concedeu uma liminar suspendendo todos os penduricalhos que são usados para engordar os salários de ministros, de juízes de toda a linha, do legislativo e também do executivo. Só para vocês terem uma ideia, há juízes que ganham mais de R$100 mil por mês só com esses penduricalhos. Promotor sendo que... também. Isso, vários. E, segundo a lei, ninguém pode ganhar mais do que o salário de ministro do STF, que está em torno de 40 e poucos mil reais. Ou seja, os caras dão um jeitinho para burlar a lei. Então, o que ele está dizendo? Se não tiver previsão legal para isso, não pode. Então,
pode ser que haja uma mudança e uma economia muito significativa. Você tem auxílio paletó, Sérgio? Eu não tenho, mas eu queria... Rapaz, eu fiquei sabendo, tem o auxílio Panetone. Auxílio Panetone, tá? Para acreditar, auxílio Panetone, auxílio paletó, auxílio educação, que é para o filho do bonito poder estudar numa escola particular, né? E é impressionante o escárnio, né, com dinheiro público, e como se faz isso, dá um tapa na cara de todo brasileiro. E aí o brasileiro, em vez de reclamar disso, ir para as redes sociais e gritar e fazer marcha até Brasília, reclama do quê? Do Bolsa Família. Ah, faça-me o favor. Próximo assunto. É muita revolta. Mas é uma realidade, né? Porque vamos combinar. Nada, né, velho? O cidadão que ganha 45 mil reais por mês, ele está muito, mas muito acima da média salarial do Brasil, que hoje é em torno aí de R$ 2.500, R$ 3.000, para exagerar. Ou seja, ele ganha por baixo umas 15 vezes a média do cidadão comum no Brasil. 15 vezes. Não é o dobro, é 15 vezes. Então, o cara que ganha na faixa de 40 e tantos mil reais ainda ter direito a auxílio moradia, como tem em muitos casos, auxílio alimentação, como tem em muitos casos, dinheiro extra para pagar escola do filho. Cara, e as escolas públicas? Por que não frequentam as escolas públicas? Há um descompasso absurdo entre a realidade dessas pessoas e o dos demais brasileiros, que cá entre nós, né, é de uma injustiça sem tamanho. Aí, quando se fala realmente em Bolsa Família, você lembra um salário, por exemplo, alguns auxílios que chegam a 5, 6, 10 mil reais, tá? Quantas Bolsas Família não paga? É muito maluco, viu, Sérgio? Não tem. Realmente é um espanto. Falta de vergonha na cara, tem que passar a fazer a barba com óleo de peroba. Bem... E olha, vamos combinar, né? Essa foi uma ação importante do ministro, do Flávio Dino, e a gente não sabe exatamente como vai terminar, porque daí é um jogo de pressão, etc., absurdo, né? Porém, é uma iniciativa que tem que ser discutida e tem que dar um basta para esse tipo de situação. Agora, por falar em Supremo Tribunal Federal, está uma crise por lá, hein? Coisa curiosa, né? Como as coisas mudam rápido no Brasil. Até há pouco tempo, uma grande parcela da população louvava o STF por ter segurado a onda, impedido o golpe de Estado e colaborado realmente para que a democracia se mantivesse aí capenga, mas sempre aí continuando, né? Aí começaram a vir algumas decisões de ministros do Supremo que são muito questionadas e questionáveis. O ministro que agora é presidente do STF, o Edson Fachin, disse o seguinte: olha, não dá, povo, vamos segurar a onda. Está havendo muito rolo e a gente precisa ter um manual de conduta. Agora, eu também acho que hoje em dia tem que ter uma obrigação desse manual de conduta para os ministros, até porque eles estão trocando pés pelas mãos, eles estão tomando decisões assim absurdamente estranhas, digamos assim. Porém, quando você olha, se um ministro do Supremo, que é a corte maior, que não tem depois deles para onde ir, precisar de manual de conduta, cara, não é meio absurdo isso, Sérgio? Um código de ética, o compliance do Supremo. É estranho, no mínimo é estranho, né? Eu vi uma reportagem essa semana de quantas ações que estão correndo no STF
e que são ações que foram impetradas por parentes de ministros. E o número é absurdo, é absurdamente grande o número de advogados, parentes de ministros do Supremo, e que têm ações lá, né? E sem contar os amigos, né? Que às vezes Sim. o ministro não se vê nem impedido de votar, né? Pega e acaba votando, e aí levantando realmente muita suspeita e deixando muitas dúvidas no ar, não é verdade? Agora, compliance para o STF... Não, deveria ser uma coisa que, pô, não, é corte máxima, você não pode, não precisa. Mas, ó, eu vou colocar aqui um videozinho com o ministro Alexandre de Moraes e depois o outro ministro também falando sobre essa questão num debate que ocorreu essa semana e que azedou lá no Congresso, aliás, no Supremo Tribunal Federal. Todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, má fé. E muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão, Moraes ainda disse que a magistratura é uma das carreiras públicas com mais restrições e que a opinião pública passou a demonizar palestras proferidas pelos integrantes da Suprema Corte. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras, e como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Essa foi a primeira manifestação pública do ministro sobre o assunto desde que veio à tona a crise do Banco Master, que colocou o Supremo sob pressão. O escritório da esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi, firmou o contrato de 3,6 milhões de reais mensais com o Master para representá-lo na justiça. As declarações de Moraes vêm no mesmo dia de um levantamento do jornal O Estado de São Paulo, que mostrou que parentes de ministros do STF têm 70% dos casos que atuam no Supremo e STJ depois da posse de seus familiares nas mais altas cortes do país. Também envolvido na crise devido a um resort que associa seus irmãos a um fundo de investimentos ligado ao Master, o ministro Dias Toffoli, relator da investigação sobre o banco, defendeu que magistrados possam ter fazendas e ser sócios de empresas, desde que não exerçam a administração das mesmas. Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. A questão aí também é o seguinte, né? Que ele fala, a pessoa, o ministro, ele tem fazenda, ele pode ter um negócio. A questão é que essas broncas têm acontecido com escritórios de advocacia, tá? Que têm ações que são de familiares de ministros, que têm ações, e como foi dito, 70% das ações têm envolvimento de familiares de ministros, né? Então, que autoridade ele tem para julgar? Ou, às vezes, por exemplo, o caso do Moraes, né? A mulher dele tem um contrato, a empresa, né, que ela participa tem um contrato com o Banco Master. Que isenção esses juízes vão ter se um dos principais ou mais visíveis ministros da corte a mulher tem participação numa empresa que atende um banco que foi talvez o maior golpe bancário, né, que se tem notícia no Brasil. Outra coisa,
o outro ministro, o Dias Toffoli, envolvido até o último fio de cabelo implantado nessa questão do Itanhaém, que também tem uma participação do pessoal do Master. Como é que você explica que ele tem isenção suficiente para estar conduzindo esse processo lá no STF? Não dá para entender. Eu acho que tem que, apesar de absurdo, você precisa ter um manual de conduta. Os caras não podem. É diferente o cara ter uma lojinha de R$ 1,99, né, e tem uma participaçãozinha lá. Outro caso é você ter escritórios de advocacia em que as pessoas mais enroladas e bilionárias do país procuram porque sabe que vai ter acesso privilegiado a ministros do Supremo. Falei mentira ou não? Não, é exatamente esse o problema. O que acontece aí que está escancarado, nesse país que nós não temos liberdade de falar nada, não é verdade? Tanta gente reclama. Aliás, cadê o pessoal que, né, que gosta de fazer escândalo na internet para reclamar do Supremo? Agora que era hora de reclamar do Xandão. Cadê a galera reclamando do Xandão? Vamos lá, pessoal, reclamar do Xandão. E ninguém está reclamando do Xandão. Então, realmente é, no mínimo, estranho, bastante estranho, que quando o sujeito ascende ao Supremo Tribunal Federal, do nada, o escritório do parente mais próximo começa a bombar de receber ações aí para poder movimentar no Supremo Tribunal Federal, ou que chegam até o Supremo Tribunal Federal. E daí, Claudião, eu não sou jurídico, jurista, nem causídico, mas eu acho que nós precisamos de uma reforma no judiciário como um todo, porque tem muita coisa chegando lá no Supremo. Outro dia eu estava vendo, eles estavam discutindo uma questão de salário de um músico de uma banda de uma cidade do interior do Brasil lá, tocava corneta e entrou com uma ação na justiça, e a ação chegou lá no Supremo. Então eu acho que a gente precisa ver, será que é necessário mesmo um caso desse chegar no Supremo? Nenhuma outra instância conseguiu resolver isso antes. Eu acho que começa por aí a discussão, mas vamos lá, vai. É que na teoria, o Supremo Tribunal Federal ele deveria se ater a questões constitucionais. Essas merreca toda que você acabou de mencionar, superior não, e só, né? Agora, ir para o Supremo acaba primeiro, entope os escaninhos do Supremo. Mais do que isso, toma o tempo de quem deveria estar julgando as coisas mais relevantes do país. Então, realmente, uma reforma, porque o Brasil é um dos países que mais se tem recursos, né, para enrolar e atrasar a decisão final no judiciário. Então, há uma série de recursos que, lembra daquelas coisas? Embargos declaratórios e várias cenas assim, em que são recursos que se dá, em alguns casos, para simplesmente fazer com que demore o processo e, muitas vezes, que esses processos caduquem e ninguém seja punido. Tem um negócio lá, é duro a gente falar de uma coisa que não tem muito conhecimento, né? Mas eu já ouvi o tal da carga no processo. Eu não sei se isso existe mais, mas talvez os advogados aí que acompanham o canal de Watch pode falar da carga no processo. O que é dar carga no processo? Você vai lá no fórum, Tribunal de Justiça, sei lá, pega o processo, põe num carrinho, leva para o seu escritório e deixa lá. Sabe lá Deus quanto tempo que você está analisando o processo para poder formular a defesa. E fica por isso mesmo. Exatamente. Mudando um pouquinho agora mais para o dia a dia corriqueiro
das nossas gloriosas vidas, muitos pais felizes da vida porque os seus filhos retornaram às aulas e vão dar um refresco de algumas horas em casa. Por outro lado, ainda há muita discussão, né, sobre essa questão da distribuição de aulas, principalmente para os professores que são chamados, né, PCCS, né, isso, né? Como é que PSS. funciona? PSS. Como é que funciona, Sérgio? Você já está resolvido ou não? Eu sou PSS também, que é o processo seletivo de seleção, né? É seletivo para professor, né? Então você faz uma prova e depois alguns testes, uma aula, você tem que gravar uma aula e mandar para a turma assistir, e aí você é classificado, e aí dentro dessa classificação vão chamar você para lecionar. Agora, imagine assim, Cláudio Osh, você tem uma empresa com 20 mil funcionários, e aí você faz um processo de contratação de 20 mil funcionários. Então você contrata, você vai analisar o currículo, documentação, vai analisar a questão da saúde, antecedentes, vai fazer uma entrevista com esse sujeito, vai pedir para ele demonstrar o que ele sabe, e aí depois de tudo isso, você vai contratá-lo. Então é um processo grande, certo? Para contratar. Agora imagine você, Cláudio Osh, dono dessa empresa, e com 2 anos desse profissional que você contratou, você manda ele embora e faz tudo de novo. Então, é isso que o estado do Paraná, o estado de São Paulo e outros estados da federação fazem quando contratam professores pelo processo simplificado de seleção, PSS. Você tem uma contratação que às vezes chega a ser mais burocrática do que o processo de contratação por concurso, e tem que fazer isso a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, o professor é submetido a tudo isso novamente. E ai de você, meu caro, se você errar um único documento, se você se equivocar e colocar um documento errado, ou, por exemplo, você vai mandar uma cópia de documento, tem que ser frente e verso, e você manda só a frente do documento. Sabe o que acontece com você? Você é jogado para o fim da lista. Você não é desclassificado. Você é jogado para o fim da lista. Que eu não sei qual que seria o pior, né? Ou o melhor. Ser desclassificado ou jogado para o fim de lista. Você é jogado para o fim de lista. E aí, meu caro, dependendo da disciplina que você atua, só no final do ano, que é igual no caso, por exemplo, no meu caso de história, que é a área de humanas, que o governo tem limitado, tem restringido as aulas de ciências humanas cada vez mais. Então, história tem perdido espaço, filosofia tem perdido mais espaço ainda, como sociologia. E aí, se você vai para fim de lista, simplesmente você não consegue dar aula durante o ano inteiro. Foi isso que aconteceu comigo, por exemplo, ano passado, né? Então, assim, o que acontece é que a contratação do professor deveria fazer jus ao nome. Simplificado. Simplificado. E não é simplificado. A impressão que dá para o professor, e eu talvez eu esteja falando aqui por mais colegas, é de que o governo crie dificuldades para contratar o professor. Há uma barreira, uma dificuldade. E aí o que acontece? É um estresse generalizado, tanto da parte do professor, quanto da parte de quem está nos núcleos regionais de educação, que precisam atender esses professores. E aí imagine você desesperado, porque o meu caso, por exemplo, eu ainda tenho uma outra atividade. Então, eu consigo uma parte do meu salário, mas tem professor que só é professor, graças a Deus, né? O cara consegue só dar aula, parabéns para ele, isso é muito legal. E aí, se esse cara fica sem aula, meu irmão, ele fica sem salário, entendeu? Sem salário. Por quê? Porque ele errou na hora de preencher um papel ou de entregar um documento. E não é um erro, por exemplo,
você colocou uma informação falsa. Lembra lá do ministro, lá do ex-presidente? Colocou um diploma falso, informou falsamente que tinha uma pós-graduação. Não é disso que eu estou falando. Não é que você mentiu na sua documentação. Você errou. Você esqueceu, por exemplo, de tirar cópia de um lado da página. Ou pior, eu tive colega que perdeu a aula, foi para o fim de lista, porque precisava tirar cópia do nome e de um número do PIS. Só que alguns colegas que têm o tio ou o nome acentuado, o sistema, ele lê e dá um negativo no final, porque você colocou o acento. E o sistema não tem acento. E aí aparece lá, negativo. Mas é negativo porque você não existe? Não, é porque você acentuou a palavra e o sistema não está acentuado. Esses caras perderam aula. Você acha justo o cara ficar sem aula por causa disso? Porque ele não imprimiu uma folha, ou o documento lá, na hora de imprimir, cortou a última, na hora de imprimir o papel, cortou o último númerozinho do papel. Perdeu a aula, foi para o fim de lista, vai ficar sem salário. É desumano. E aí o que acontece? Briga de um lado e briga do outro. Por quê? Porque não é só o professor que erra, o núcleo também. Em muitas contratações que eu assisti, porque os links são públicos, eu vi pessoal do núcleo, não só de Londrina, mas de outras cidades, passando informação errada para quem estava na sala de aula, para quem estava naquele link de reunião. Sim. Informação equivocada. Não conseguiram pegar. Né? Então, assim, eu acho que o erro, todos nós podemos errar. O professor pode errar, o pessoal do núcleo pode errar. O que a gente precisa ter um pingo de razoabilidade, de ser razoável, de que, dependendo do que aconteceu, você não pode ficar sem aula, amigo. É o salário do cara. Sim. É o salário, é o que ele vai sobreviver para comprar comida. E ele não vai ter, entendeu? Então, precisa ter um pouco mais de empatia nesse tipo de contratação, que infelizmente este governo atual parece que não tem. E já que estamos falando deste governo atual, vai haver esse ano mudança de governo, né? Temos eleições em 2026 para governador de estado, para deputado federal, estadual, senador, presidente da República. Aqui no Paraná, alguns nomes, desde o ano passado, já vêm sendo cogitados. Entre eles, o do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, hoje secretário de Estado, o presidente da Assembleia, o Alexandre Cury, o secretário das cidades, Guto Silva, o deputado Requião Filho, o senador Sérgio Moro e mais alguns nomes aí. O curioso é que o governador do Paraná, até o momento, ele ainda não decidiu qual nome ele vai apoiar. No partido que ele comanda, são 3 candidatos: o Greca, o Alexandre Cury e o Guto Silva. O que acontece? Quanto mais demora, mais brigas internas. Dias atrás, o presidente da Assembleia, Alexandre Cury, ele fez uma visita ao escritório da deputada federal Gleice Hoffmann, ministra até por mais alguns dias. E isso daí, colocaram uma foto desse encontro numa rede social, deu uma maior confusão. Por quê? Porque o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, é do PSD, ele bate muito no presidente Lula, ele é contrário, adversário. E um dos nomes que está no partido dele, que é o caso do Cury, indo fazer uma visita para a ministra Gleice Hoffmann, ficou muito estranho. Então, meio que azedou as relações aí. Mas o tempo já está passando. Em abril, temos que é o prazo final para desincompatibilização de quem vai disputar as eleições, né? Então, aguardem muitas emoções por aí. Caso o Alexandre Cury não consiga
ser candidato pelo PSD, partido que ele está hoje, ele deve migrar para o Republicanos, que já ofereceu para ele o partido para que ele dispute o governo do Paraná. Enquanto isso, o Ratinho Júnior também ainda não tem absoluta certeza se vai ter vaga no PSD para ser candidato à presidência da República. Enquanto isso, o eleitor olha, mas, assim, está preocupado com as opções, viu, Sérgio? Eu se fosse para apostar, eu aposto todas as minhas dívidas de que o Ratinho sai candidato ao Senado. Sim. Ao Senado. Agora, logo vão inaugurar a ponte lá em Guaratuba. Sim. Pelo que você está falando, Claudio Osh, é bom algumas pessoas tomarem cuidado para, de repente, o palanque não virar e cair no mar, viu? É verdade. Fica bem esperto aí quem vai no palanque lá, levar um trupicão e cair lá na Baía na Baía lá de Guaratuba. Exato. Professor Sérgio, foi um prazer. Eu sei que para você nesse momento... Vai mostrar o carro para nós ou não? Vou mostrar o carro aqui. Espera aí que vou sair do estacionamento aqui, que eu não posso mostrar o estacionamento onde eu tô, porque vai que identificam, né? Aí vamos... Fala aí, falando mal. Aqui, ó. Olha que bonito, ó. Pelo bater da porta você já percebe, ó. Aí, Sim. Ó. Sim. Coisa linda. Ah, mas belo mesmo. Não, aí, bonitão, ó. Ó, é bonitão. Bem, isso aqui, muito bem. Ó, isso aqui, ó, raridade aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é vidro. Isso aqui é vidro, não é plástico, não, é vidro. Se quebrar isso aqui, então você já sabe, se você bater em mim, a confusão que vai ser, né? Isso aqui é vidro, ó. Até achar isso o outro. Isso aqui, para achar outro, vai dar um trabalho. Exatamente. Então, ó, tá aberto aí a oportunidade. Quem quiser me ajudar com o Pix para poder reformar o branco, por favor, só faz o Pix aí. Sim. Foi um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez. Bom trabalho para você. E aí, a semana que vem, a gente volta para falar coisas boas e coisas más das pessoas. É isso aí, amiguinho. O pessoal tem falado assim, esse Sérgio Luiz aí, nem para disfarçadista. Eu só vou dar tchau. Então, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.